Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula. Depois de tanto tempo, mas agora com força para alcançarmos todos os livros da Bíblia. E vamos continuar a nossa aula de visão panorâmica do Antigo Testamento, né? Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre o livro de Esdras. Esdras, né? Nós vamos aqui aprender um pouco mais, que é muito importante. Mas por que essa parte de Esdras é tão importante? Bem, nós sabemos que no tempo onde eles estavam presos, estavam na Babilônia, eles já foram para a luta de estar lutando, foram presos cativos porque desobedeceram a Deus, então continuaram sofrendo as consequências da desobediência. Passaram muito tempo no exílio, mas depois veio Ciro e libertou o povo da Babilônia. Vamos ver aqui, o livro de Esdras conta a história do povo de Deus que, depois do exílio babilônico, iniciou a restauração do templo e a restauração da adoração. Depois que eles foram libertados, Deus preparou 3 pessoas que nós iremos ver durante esse período da nossa aula, conhecendo aquilo que Deus levantou, quem Ele levantou para dar continuidade à adoração, a restabelecendo o templo, restabelecendo a cidade de Jerusalém. Então, muito importante essa lição. Você vai entender que são 2 livros muito importantes. O livro de Esdras e o livro de Neemias. São 2 livros que são fabulosos. Então, nós gostaríamos que você começasse a aprender isso, né? Já vimos nos estudos passados da visão panorâmica da Bíblia, Esdras é o 10º livro histórico. 10º livro histórico. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para você e que você possa gravar e que possa aprender. Esdras, qual o número do livro histórico? Você vai lá e já sabe que ele é o 10º livro histórico, né? Então, o livro de Esdras possui 10 capítulos e aproximadamente 280 versículos. Então seria muito importante nós aprendermos isso. Alguém lhe pergunta: vem cá, você conhece o livro de Esdras? O Esdras está no Antigo Testamento ou no Novo Testamento? Você já sabe que é no Antigo Testamento. Mas de que parte do Antigo Testamento? Você já vai saber também que são os livros históricos. Depois de saber dos livros históricos, qual
o número do livro lá na classe dos livros históricos. Esdras, é o 10º livro histórico. Esqueça não, esteja sempre atento, porque nós vamos começar a participar. Está aqui, para que você possa não esquecer. O livro de Esdras é o 10º livro do Antigo Testamento e possui 10 capítulos e aproximadamente 280 versículos. A estrutura do livro de Esdras, o conteúdo de Esdras e Neemias está estruturado em uma ordem teológica e não cronológica. O templo deve vir primeiro, depois a purificação da comunidade, depois a construção dos muros externos da cidade. E, finalmente, tudo poderia atingir um grande clímax da leitura da lei. A narrativa segue um padrão repetitivo no qual Deus de Israel incita o rei da Pérsia a incumbir um líder judeu para tomar conta. O rei da Pérsia, Ciro, ele fez uma ordem cronológica e teóloga para que pudesse atingir os objetivos que Deus estava querendo. Deus, como eu falei para vocês no início, trabalhou com 3 homens. Primeiro, Zorobabel, a família de Zorobabel, que ficou responsável para levar o povo e trabalhar na parte teológica, de tentar levar a observância do amor a Deus e também de poder buscar a obediência e deixar os ídolos daqueles povos que antigamente até mesmo o povo de Israel saiu seguindo. Então Zorobabel foi o homem preparado para fazer isso, realizar uma missão. O líder completa sua missão apesar da oposição, e o sucesso é marcado por uma grande assembleia. Zorobabel foi o primeiro. Nós vamos ver mais na frente isso também, Zorobabel. Depois, Deus trabalhou com Esdras, que iria trabalhar a Torá com o povo, para que o povo pudesse voltar à adoração a Deus. E por último, Neemias, que iria cuidar de levantar os muros de Jerusalém. A tarefa dos 3 líderes são progressivas. Primeiro, o templo é restaurado. Por quem? Por Zorobabel. Então já estava tudo preparado. Zorobabel iria restabelecer o templo. Depois seria trabalhada a comunidade, o povo de Israel, com Esdras. Esdras iria retomar a obediência na observância da Torá, que antigamente não era Bíblia, era Torá, certo? Finalmente, os muros que separaram a comunidade
purificada, e o templo do mundo externo, que seria Neemias. O padrão é completo com uma coda, seção conclusiva de uma composição, uma sintonia, que serve de arremate à peça, afinal, na qual Neemias restaura a crença em Javé. Vamos aqui relembrar para que possa ficar mais fácil de você entender. Vamos aqui, ó. Primeira tarefa dos 3 líderes. Zorobabel. O templo é restaurado. Então, você não esqueça, Zorobabel, a sua família, eles vieram para restabelecer o templo, resgatar o templo. Né? Depois do povo ser liberto da Babilônia, chegaram em Jerusalém e lá já foi trabalhado a restauração do templo. Depois da restauração do templo, veio a segunda parte, que foi Esdras, a tarefa dos 3 líderes. Vimos Zorobabel. A segunda tarefa do líder Esdras seria a comunidade de Israel, seria o povo, tentar restabelecer aquela volta ao amor, volta à obediência, volta a Deus. Eles estavam afastados através de ídolos que praticavam, mas aí teria que mudar. Então, através de Esdras, foi a comunidade, foi o povo de Israel para ser tratado. Na terceira função ou tarefa dos 3 líderes, qual foi? Vamos ver aqui. Neemias, terceiro líder, a construção do templo, que era para fechar a cidade, para fortalecer a cidade, porque já tinham chegado, trabalhado no templo, tinha trabalhado na comunidade e agora iria trabalhar para fechar a cidade. Você lembra desses 3 líderes que foram convocados para trabalhar, para restaurar, cada qual uma parte lá em Jerusalém? Vamos tentar relembrar. O primeiro líder, e qual a tarefa dele? O primeiro líder foi qual? Zorobabel, certo? Zorobabel. Qual a tarefa dele? Era restabelecer o templo, preparar o templo para que o povo pudesse fazer as suas adorações. Agora, com o segundo, quem seria o segundo? O segundo seria Esdras. Qual a tarefa de Esdras? Seria restabelecer a comunhão com o povo, a comunhão com Deus, levando a Torá para que eles pudessem fazer a observância da obediência a Deus. Depois, o terceiro líder e a terceira tarefa
Quem foi? Neemias. E você vai ver na próxima aula o livro de Neemias. Né? Então, Neemias foi o líder. E qual era a função, a tarefa de Neemias? A construção dos muros de Jerusalém. Essa é a parte do início do livro de Esdras, depois da libertação do exílio, a libertação da prisão lá na Babilônia, que agora Deus tinha liberado através de Ciro, dado ordem para ele, para que ele pudesse ir lá, vencer o faraó e também libertar o povo de Israel. Agora, vamos tentar aprender um pouco sobre a estrutura do livro. Vamos ver aqui, né? A composição. O livro de Esdras descreve o retorno dos exilados babilônicos e a restauração da comunidade judaica, dividindo em duas partes principais. Vamos ver agora aqui os capítulos do livro, para que a gente possa facilitar a compreensão do entendimento do livro de Esdras. Vamos ver aqui a estrutura do livro de Esdras. A primeira parte está do capítulo 1 ao capítulo 6, que fala sobre o retorno e o templo. Se você for dividir o livro de Esdras para compreender, você já vai saber que aquilo que é falado no livro de Esdras, entre o capítulo 1 e o capítulo 6, que seria o retorno do exílio e o templo. O templo foi trabalhado por quem? Você está lembrado? Quem foi que recebeu a missão de trabalhar com o templo? Você está lembrado das divisões daqueles 3 líderes? Quem ficou responsável pelo templo foi Zorobabel. Ele ficou responsável pelo templo, restaurar o templo lá em Jerusalém. Já na segunda parte, nós vamos ver aqui da estrutura do livro de Esdras, do capítulo 7 a 10, que é a reforma de Esdras. Deus pediu para que Esdras reformasse o povo, fizesse para que eles pudessem restabelecer a comunhão com Deus. E ele fez esse trabalho. Se você for ver, interessante é que o livro de Esdras, ele tem 2 partes. Primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 6, que é Zorobabel levando e trabalhando o templo. Após, no capítulo 7 a 10, vem Esdras trabalhando
com a comunidade. Mas cadê o terceiro homem? O terceiro homem, nós vamos ver aqui, que vai ficar no livro de Neemias, que seria a construção do templo, que seria a construção dos muros de Israel. Espero que você tenha entendido toda essa parte, para que possamos compreender tudo. Olha, uma coisa interessante é que, no contexto, originalmente unificado, Esdras e Neemias, antigamente era unificado os dois, eram considerados um único livro na tradição hebraica, Esdras e Neemias. Depois foi dividido, né? O livro de Esdras se torna-se um livro pequeno quando a gente começa a compreender que só são duas fases do povo de Israel: quando ele é libertado do exílio e quando é restabelecido o templo em Jerusalém. O templo e a restauração do povo com relação à Torá, a obediência de cada um deles. Esse livro você vai ter que buscar mais, compreender mais, para que você possa usufruir dos ensinamentos dele. Eu queria meditar um pouquinho e fazer algumas perguntas a você, que é muito importante, dizer o seguinte: para que você possa responder agora, qual o livro histórico, qual o número do livro histórico de Esdras? Está pensando? Porque nós vimos desde o início. É o 10º livro histórico. Não esqueça. 10º livro histórico. E outra coisa, quantos capítulos tem o livro de Esdras? Existe 10 capítulos de Esdras. E quantos versículos? Aproximadamente 286 versículos, por aí. Então, você já sabe, o pastor chega e diz: vamos abrir o livro de Esdras. Então você já sabe, porque muita gente pega a Bíblia e vai direto para o Novo Testamento procurar o livro de Esdras, e não está lá. Saiba que está no Antigo Testamento e também nos livros históricos. Então se torna muito mais fácil você encontrar na Bíblia, que seria o 10º livro, que seria Esdras. Agora, outra coisa importante: aqueles 3 homens que trabalharam para que pudesse levantar no povo de Israel, conforme a orientação de Deus, que seria Zorobabel, que trabalhou para restabelecer o templo, Zorobabel, Esdras, que veio restaurar, veio trabalhar com a comunidade de Israel, reiniciando e ensinando a Torá. E por último,
Neemias. O livro de Neemias e Esdras, eles eram unificados, eles eram juntos, mas depois, na visão hebraica, que teve a divisão, foi dividido em 2 livros, Esdras e Neemias, um trabalhando com a parte da comunidade, do povo, e o outro trabalhando com a restauração dos muros de Jerusalém, para que fortalecesse a sua defesa, que além de lutar para proteger a cidade e o povo, então também protegia dos malfeitores das cidades que queriam invadir Jerusalém. Neemias lutou para restabelecer os muros de Jerusalém. Então, espero que nós tenhamos aprendido um pouco mais sobre o livro de Esdras, para que você possa buscar mais a presença de Deus e compreender. Quer um conselho? Leia 2, 3, 4 ou mais vezes o livro de Esdras. Aí você vai começar a entender como funciona. Você veja o seguinte: por que o povo de Deus foi preso pelos babilônios? Porque Deus permitiu que eles fossem exilados, porque tinham buscado outros deuses, buscado outros ídolos para seguir, e desobedeceram à ordenança de Deus. Então foram presos para o exílio bastante tempo, se não me engano, 70 anos lá presos. Depois de 70 anos, foi liberto através de Ciro, que veio e tomou a Babilônia. Tomando a Babilônia, Deus colocou no coração de Ciro para que pudessem libertar o povo de Israel. E o povo de Israel já tinha sofrido bastante por causa da desobediência a Deus, da busca de ídolos que eram contra a vontade de Deus. Mas Deus deu a libertação para que eles pudessem ter uma nova caminhada com Israel, com Jerusalém. Depois chegaram em Jerusalém, lá eles estavam construindo o templo, reconstruindo o templo, estavam trabalhando com a comunidade, que no caso seria Esdras, trabalhando ensinamento da Torá, e após o treinamento que Neemias deu, Deus trabalhou no coração de Neemias. Deus mandou que Esdras trabalhasse a comunidade e também a orientação da Torá. Agora Neemias iria reconstruir o templo. E você vai ver no livro de Neemias que não foi fácil construir os muros, mas Deus deu a vitória e foram construídos os muros de Jerusalém. Espero que você tenha aprendido um pouco e qualquer dúvida, retorne o vídeo para que você possa entender nas divisões de capítulos. Capítulo que são divididos por Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, fala
do restabelecimento do templo por Zorobabel. E do capítulo 7 ao 10 fala do trabalho de Esdras para a comunidade, para o povo, para levantar a obediência a Deus. E depois, passando para o outro livro, Neemias vai trabalhar com os muros de Jerusalém. Espero que você tenha gostado. Busque a Deus, busque entendimento, peça sabedoria a Deus para que você possa aprender mais e mais. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que ficamos aqui na Tua presença, tentando transmitir, tentando falar um pouco da Tua palavra através de Esdras, dos ensinamentos que ele teve, das ordenanças que ele recebeu. Pai, nos faz compreender hoje em dia, através desses livros, os ensinamentos daquilo que Tu queres para as nossas vidas hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens dado a esse grupo de pessoas que estão Te buscando cada vez mais a Tua palavra. Muito obrigado. Te agradeço no nome de Jesus. Que Deus possa lhe abençoar, lhe proteger, lhe guardar e que você possa transmitir para outras pessoas esses livros que você está aprendendo. Agora, escute bem, não desista de Deus. Deus não desistiu de você. Estaremos juntos. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. E até a próxima. Amém.